Vamos ler então de forma alternada. Põe para mim a versão NVI, por favor. Senhor, fala conosco por tua palavra. Nós nada temos a dizer por nós mesmos, mas confiando no Senhor e nos escondendo atrás da tua cruz, nós queremos ouvir a tua voz e sermos exortados, corrigidos. Queremos ser consolados pela tua palavra, o que oramos a ti por meio de Jesus. Amém. Leitura alternada do texto, do versículo 1 até o versículo de número 24. Do 18 até o 24. Leiam de forma alternada o texto que diz: portanto, a ira de Deus é revelada nos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Embora eles afirmem ser sábios, tornaram-se tolos. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, aos desejos do coração deles, para desonrarem o corpo deles entre si. Versículo 25, vocês. Até aí. Nosso tema de hoje é diferente das outras pregações em Romanos 1. É um tema mais pesado. Nosso tema não poderia ser diferente. O nosso tema é a ira de Deus. A ira de Deus. E só o tema pode trazer ao coração de algumas pessoas algumas preocupações. Deus fica irado? Deus fica irado? A ideia da ira de Deus, ela está paulatinamente sendo eliminada da pregação evangélica. As pessoas não pensam na ira de Deus. Elas não são capazes de imaginar que Deus fique irado. As pessoas estão tão intoxicadas com um tipo de evangelho mentiroso, um tipo de evangelho onde não há consequência dos seus atos, onde os atos não serão julgados, onde as pessoas não pensam que Deus pedirá contas, de que haverá um ajuste de contas, de que haverá um momento em que todos nós vamos prestar contas a Deus. A imagem que se criou de Deus nos últimos anos é de Deus como o Papai Noel. Deus se transformou numa caricatura, numa imagem bondosa que em momento algum vai ficar irado com qualquer coisa, com qualquer atitude que nós venhamos a ter. Mas a verdade é que esses pregadores, ao dizerem que Deus ama incondicionalmente, dizem a verdade, mas não dizem a verdade inteira. Porque mesmo Deus amando incondicionalmente, Deus não ama o pecado. E o pecado tem consequência, e as consequências do pecado, e a consequência imediata do pecado é a morte. O pecado gera morte. Olha para mim, preste atenção, meu irmão.
pense no momento, o pecado gera morte, o pecado vai gerar morte. O pecado destrói o ser humano de dentro para fora, torna o ser humano um zumbi, espiritualmente falando. Ele vai apodrecendo, ele vai secando, ele vai perdendo a sensibilidade espiritual, ele vai se tornando alguém que não consegue mais reagir e não tem mais nenhuma reação de nojo em relação ao pecado, porque o pecado vai se tornando parte de quem se é. E é dentro dessa mesma perspectiva que a Bíblia e o texto está dizendo: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade humana. Ou seja, o que Paulo está começando a dizer para essa igreja em Roma é que essa igreja que está na capital do império, que vive numa cidade absolutamente cosmopolita, numa cidade que a riqueza, o poder, o luxo e o dinheiro estão espalhados por todos os lados. Uma cidade que, segundo os historiadores, os teólogos, era uma cidade que, como Corinto, era uma cidade dada à promiscuidade, uma cidade dada à devassidão, ao desejo desenfreado pelo dinheiro. E nós sabemos que duas coisas contaminam e destroem o homem: o dinheiro e o sexo, quando é feito fora do casamento e de forma desenfreada e não estando de acordo com os padrões de Deus. Deus fez e permitiu que o homem pudesse ter bens, e não há nenhum problema no dinheiro em si, e não há nenhum problema no sexo em si. O problema é quando nós somos controlados pelo dinheiro e somos controlados pelo sexo, e isso era um problema para a igreja de Roma, influenciada por tantas e tantas pessoas que viviam naquela cidade. E o texto diz: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus. O que o autor, o apóstolo Paulo, está nos ensinando é o seguinte: a ira de Deus demonstra que Deus está não aborrecido ou irritado. A ira de Deus, ela demonstra a insatisfação. A ira de Deus demonstra que o que está acontecendo não lhe agrada. A ira de Deus demonstra que o que está sendo feito é contrário ao seu padrão de pureza, ao seu padrão de correção, de verdade. Então, quando a Bíblia diz que Deus está irado, sim, Deus fica irado. Irado com a impiedade, irado com o pecado. Quando nós nos afastamos de Deus e permitimos que o pecado controle nossas ações, quando governos se afastam de Deus e permitem que as suas ações sejam contrárias à palavra de Deus, o que eles podem esperar de Deus é a ira de Deus. E a ira de Deus, quando se manifesta de forma concreta, nós olhamos para a Bíblia e pedimos e vemos quando Deus, de forma concreta, demonstra a sua ira. O que acontece na Bíblia é que povos inteiros são dizimados, Sodoma e Gomorra é dizimada, o dilúvio vem por causa da ira de Deus. A demonstração da ira de Deus sempre tem consequências nefastas para o ser humano. Mas a Bíblia diz que Deus se ira. E a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. O objeto da ira de Deus é a impiedade e a perversão. Veja que o texto diz: impiedade e injustiça. Injustiça dos homens está muito ligado no original à palavra perversão. Então Deus se ira contra o quê? Contra a impiedade e contra a perversão. Quando nós pensamos em perversão, pensamos nos aspectos sexuais. E o texto vai falar sobre essas questões, sim. O texto de Romanos é um texto atual. O texto de Romanos é um texto para a gente ler e pregar na igreja para lidar com os problemas da nossa geração. O texto de Romanos vai dizer para a gente que existem algumas relações de cunho sexual
que são perversões. A sociedade pode aprovar, pode normalizar, pode romantizar, mas o que a Bíblia vai dizer é que são perversões da natureza, porque Deus estabeleceu um padrão do que é bom, do que é justo, do que é belo, do que é verdadeiro. Então, quando o homem, ele perverte a justiça, a vontade de Deus, Deus se ira. A impiedade é a demonstração clara de que o ser humano apostatou de Deus. O apóstolo Paulo diz claramente aqui, o alvo é claro. A ira de Deus se manifesta contra homens que detêm a verdade pela injustiça. Veja que a impiedade e a injustiça suprimem a verdade. É uma forma que o ser humano tem, e eu vou trocar em miúdos aqui para você, é quando a sociedade transforma aquilo que é correto, aquilo que é justo, aquilo que é certo, em algo que é ridículo, em algo que é tolo, em algo que não é aceito, e fazem do erro, e fazem da perversão e da verdade a norma para as pessoas. Já viram isso acontecer? Já viram isso acontecer? É quando você percebe que a sociedade e as pessoas, porque não trata-se apenas de pessoas, mas de estruturas sociais, que estabelecem que tudo aquilo que nós consideramos que é pecado, que atenta contra a vontade de Deus, que é contrário ao propósito de Deus para o ser humano, e o homem transforma isso, a sociedade transforma isso, as pessoas transformam isso em verdade. Então, o que é certo? O que é certo é o errado. O errado é certo. E o certo se transforma em algo errado. Então, quando é que eu posso esperar a ira de Deus? Quando é que Deus se ira? Quando é que Deus se levanta do seu trono e esmaga e põe as coisas no devido lugar, esmaga o homem, cidades, impérios, e faz com que isso aconteça em reação à sua insatisfação, em quem ataca, em quem suprime, em quem aprisiona, em quem reprime a verdade de Deus e substitui a verdade de Deus pela injustiça. Há um padrão de Deus para o ser humano, há um padrão de Deus para a família, há um padrão de Deus para a sociedade, há uma lei, há regras, há certo, há coisas que são erradas. Eu não posso fazer tudo o que desejo, eu não posso fazer tudo que tenho vontade. Há um padrão nas relações de dinheiro, não vale tudo para ganhar dinheiro. Eu não posso fazer qualquer coisa para ter lucro. Eu não posso trabalhar e fazer coisas que são contra a minha conduta enquanto cristão. Eu não posso fazer aquilo que destrói as pessoas para ganhar dinheiro. Existe um padrão, existe uma regra. E a Bíblia diz que quando o ser humano quebra essas regras e transforma as regras de Deus e a verdade de Deus em mentira, Deus se ira. Veja que o texto de Romanos está dizendo para a gente o seguinte: Deus não se ira quando o mal está acontecendo meramente. Deus se ira quando o mal está acontecendo e a gente está dizendo que o mal é bem. A sutileza do texto está aí, em dizer que transforma a verdade de Deus em mentira. Transformam as leis de Deus em mentira. Então o grande problema na sociedade e de nós não é quando nós pecamos, não é quando nós caímos meramente, mas é quando nós pecamos, caímos e dizemos que aquilo que fizemos de errado é bom. Dizemos que o certo é o errado. Dizemos que o certo é errado e que o errado é certo. Então aí há uma contradição de valores que Deus não permite, que Deus não aceita, que Deus se ira, se revela contra essa impiedade.
Os que atacam, os que suprimem, os que reprimem a verdade, os que substituem a verdade pela mentira, serão alvo da ira de Deus. Deus pode ser claramente conhecido pelas obras da sua criação, pelos seus atos, pela sua vontade. Então o ser humano não pode esquivar-se de dizer que não sabe qual é a vontade de Deus. Veja comigo no texto que a ira de Deus se revela contra toda a impiedade do homem. E o homem não pode dizer que não conhece a vontade revelada de Deus. Veja o texto do versículo 19. O que diz o texto? Leia comigo. Pois o que de Deus se pode conhecer aí. Então, quando nós falamos da ira de Deus, já sabemos que a ira de Deus, como diz Emil Brunner, é o seu fogo santo, é o fogo do amor de Deus. Mesmo quando Deus se ira, e esse fogo que abrasa e destrói, é também o mesmo fogo que purifica, e é a manifestação do amor e do cuidado de Deus. E Deus não se cala diante da injustiça do pecado, mas Ele por vezes chama o ser humano de volta e Deus demonstra a sua ira. E aí o versículo seguinte demonstra para a gente que o ser humano não pode dizer: eu não sei porque Deus está irado, eu não sei porque Deus está zangado, eu não sei porque Deus está punindo essa nação, eu não sei porque a minha vida anda mal por causa do meu pecado. Porque isso se trata de questões que atingem um aspecto coletivo, a sociedade, a nossa cultura, o nosso estado, o nosso país, mas também tem o aspecto da ira de Deus sobre os pecados individuais que nós mesmos cometemos. Existe a ira de Deus sobre a nação inteira e também a ira de Deus quando se manifesta sobre vidas e pessoas, indivíduos. E nenhum de nós pode alegar não saber a vontade de Deus. O versículo 19 diz: pois o que de Deus se pode conhecer é revelado entre eles, porque Deus lhe revelou. Você e eu, Emmanuel Kant vai dizer para nós que dentro de nós há um imperativo moral, há uma centelha de Deus dentro de nós, que faz com que nós saibamos que cometemos um delito, por mais que ninguém saiba. O ser humano foi marcado pela consciência do certo e do errado. Mesmo as tribos mais primitivas, mais distantes, mais longínquas, sabem definir o que é o certo e o que é errado. Sabem que não podem matar uma criança, sabem que não pode tacar fogo no corpo de outra pessoa, podem até por algum motivo religioso desconhecido da nossa parte, e algumas tribos há esse rito de sacrifício humano, mas mesmo entre eles sabe-se que o que é o correto, de que a vida humana deve ser preservada, de que é preciso manter um certo padrão de conduta. Além disso, nós sabemos claramente disso porque Deus se revela entre eles, e o versículo 20 diz como essa revelação se dá. Veja comigo: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são, com isso, o quê? A natureza, a criação de Deus aponta para a existência de Deus. Não tem como ir lá no Forte de Copacabana e lá em cima olhar aquele mar, olhar a cidade, olhar tudo que existe e dizer que tudo isso é obra do acaso. Não há como ter o mínimo conhecimento do corpo humano
e saber como funcionam cada uma das partes do corpo humano, e saber como os rins filtram, e saber como o fígado faz seu trabalho perfeito, e saber que cada parte do nosso corpo funciona de forma belíssima, o nosso cérebro, um computador, e dizer que isso é obra do acaso. O que o texto está dizendo é o seguinte: a criação inteira aponta para um Criador. A criação inteira está dizendo: Deus existe. A natureza não é parte de uma casualidade. O homem não existe por mera sorte. Não, o ser humano, a criação, os animais, a vegetação, tudo que nós temos, conhecemos, tem um Criador. E essa criação, ela aponta para a ideia de que Deus fez tudo de forma sábia, perfeita. Pois o texto diz: desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina, são vistos claramente. Não há quem negue a Deus, não há quem desconheça de Deus. Você vai dizer: alguns ateus negam a existência de Deus. Alguns ateus, alguns que não conhecem a Deus, eles dizem que não se pode provar a existência de Deus, ou pelo menos não se pode provar a existência de Deus de forma experimental. E não há mesmo, porque Deus não é uma categoria científica que você possa pôr numa medição para tentar desbravar ou conhecer. Deus não é um corpo que você põe na mesa e você examina. Vou examinar Deus. Fica aí, quietinho. Deixa eu ver, aqui, debaixo da barba de Deus, o que tem aqui? O que tem aqui no pé de Deus? O que tem aqui? O ser humano é incapaz de conhecer Deus na sua totalidade. O ser humano não é capaz de penetrar nos mistérios de Deus, porque o ser humano está no nível abaixo de Deus. O ser humano não consegue alcançar as dimensões da eternidade, do poder, da glória, da suprema maravilha que se revela através do que Deus faz e de quem Ele é. O problema do não conhecimento de Deus pleno não é um problema de Deus, é um problema do homem. O homem não consegue chegar a um nível que consiga compreender a totalidade de Deus, mas Deus resolveu se revelar ao homem através da criação. Quando você vê um bebê, quando eu peguei meu filhinho no colo e vi, abracei, beijei, eu sabia: Deus existe totalmente. Como eu posso amar tanto uma pessoa que eu acabei de pegar no colo, que eu nunca vi? Quando ele fez um mesinho, e ele ficou doentinho, eu sofri tanto com a doença dele, uma doencinha de nada, mas sofri tanto, porque ele é a obra perfeita de Deus, que eu e Lili recebemos a perfeição nas crianças. Não é uma característica apenas do meu filho. Eu tenho certeza que você fez isso com Daniel, seu Jorge, quando pegou ele no colinho. Olha, Daniel, depois, agora a Cecília, né? Agora a Cecília. Mas a Cecília realmente é perfeita. Não tem nada, não tem um defeito a Cecília. Não tem nenhum defeito. As crianças são claramente uma demonstração da grandeza, do poder de Deus, da forma como Deus se revela. Então o homem, por isso, diz o texto que o homem é indesculpável. O ser humano é indesculpável. Você pode fugir de Deus, você pode negar a existência de Deus, você pode nunca ser cristão e nunca confessar quem Deus é, mas você vai ter que carregar até o último dia a certeza de que existe um Deus e que você não se rendeu a Ele, não o recebeu, não entregou a sua vida a Ele, e Ele continuará existindo, reinando, poderoso,
pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos, como ele sempre existiu, porque ele é Deus. E o versículo 21, o versículo 20 aponta para algo que eu já tenho falado aqui com vocês, que é aquilo que nós chamamos de graça comum. Lembra disso? O que é graça comum, pastor? Graça comum é Deus se revelando a toda a criação. É tudo o que existe no mundo de bom, de belo, de justo. Tudo o que existe no mundo e que você olha, caramba, que coisa linda, que paisagem maravilhosa, que música é essa? Que música é essa? Nem é evangélica, mas é linda, me tocou, eu chorei ouvindo Roberto Carlos. Não tenha vergonha se chorou algum dia ouvindo Roberto Carlos, porque também nele se revela a graça comum. A graça comum. O pessoal mais novo fez cara feia por causa do Roberto Carlos. Pelo amor de Deus, respeita o rei. Fala com o pessoal mais velho aí, que esse negócio, falar mal do Roberto Carlos, no Brasil não se faz isso. Isso é demonstração clara do conhecimento que nós temos de Deus, pela bondade, pela beleza do mundo. Tudo aponta a presença de Deus. O mundo possui uma finalidade, um propósito plenamente estabelecido. As pessoas são tentadas a apresentarem desculpas, mas permanecem indesculpáveis. Os homens querem se desculpar, mas são indesculpáveis. A condição humana que Paulo tinha em mente era marcada pela fraqueza, pela impiedade. Mas o mesmo Paulo diz que nós todos, apesar de sermos quem somos indesculpáveis diante de Deus. Deus, Ele se revelou a nós. Veja, o texto continua dizendo, olha, o problema não é de Deus. Por isso que eu falei que o tema de hoje é a ira de Deus. Porque o versículo 21 diz, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles se obscureceu. Então, o homem conhece a Deus. O ser humano conhece minimamente a Deus. A Bíblia diz que é indesculpáveis. Você crê na Bíblia? As pessoas creem. As pessoas sabem quem Deus é. Elas escolheram ir na direção contrária. Deus está aqui. O ser humano sabe. Mas o ser humano ímpio, que não é filho da aliança, resolveu ir para o lado oposto. Sabe claramente o que está fazendo. É indesculpável. O ser humano é indesculpável. E por que o ser humano é indesculpável? O texto continua dizendo sobre isso. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, não lhe renderam graças. Essa semana vai ter na quinta-feira o Dia Mundial de Ações de Graças. Nós rendemos graças a Deus. Reconhecemos que Deus é o sustentador, o provedor, o mantenedor da nossa vida. Olha, meu irmão, presta atenção numa coisa. Deus criou todas as coisas e Deus sustenta a sua criação com as suas poderosas mãos até agora. Tudo no mundo que você vê pode parecer o caos, a loucura e a insensatez de um homem, mas Deus está sustentando o mundo, Deus está mantendo o mundo de pé, tudo funciona no tempo certo, porque Deus ainda mantém a sua mão sustentadora. Há umas variações, porque a natureza foi afetada pelo pecado, mas Deus não apenas mantém, Ele não apenas fez, mas Ele sustenta a criação. O problema é que o homem, tendo conhecido a Deus, não o glorifica como Deus, não lhe rendem graça. Pelo contrário, seus pensamentos são rebeldes. Diz o texto que seus pensamentos são fúteis. Já ouviu falar de uma pessoa fútil? Vocês conhecem alguém fútil? Você é uma pessoa fútil?
E uma pessoa fútil é alguém que perde tempo com bobagens. Uma pessoa fútil é alguém que pensa um monte de coisas que não servem para nada, que gasta a sua vida e que usa o seu tempo de forma que não vale a pena. Então o texto está dizendo para a gente que o ser humano, ao invés de adorar a Deus, de glorificá-lo, o ser humano encheu seus pensamentos de desejos, de pensamentos fúteis. O coração insensato deles obscureceu. Alguém diz para você, alguém dizer para você, faz o que o seu coração manda. Você fala, está repreendido Satanás. Faz o que o teu coração manda. Você não sabe o que o meu coração quer. Faz o que o teu coração manda, faz o que os desejos. A psicanálise vai dizer para você que você não pode reprimir os desejos. Você tem que fazer os desejos que você tem, pôr para fora, senão você reprime, joga no inconsciente, isso traz a você enfermidade. Isso é uma mentira. Se nós deixarmos a nossa maldade, o nosso pecado, a nossa inveja, todo mundo confessa todos os pecados, menos o pecado da inveja. Esse pecado ninguém confessa. Pode observar. Ninguém confessa o pecado da inveja. A gente, quando está numa rodinha, cada um confessa os seus pecados. É muito interessante porque normalmente as pessoas falam de pecados que parecem para aquela pessoa que está confessando o pecado uma virtude. Ela vai e diz, eu sou muito bravo, eu sou assim, eu sou assado, e eu não gosto que me façam de bobo, mas ela está achando que isso é uma virtude. A virtude é a mansidão, não é a arrogância. A virtude é a paciência. A virtude é a tolerar. Virtude é esperar. Virtude é não rebater. Virtude é não agir com mal com quem nos faz o mal. Isso é o que Jesus ensina. Agora, o grande problema é que muitos de nós estamos sendo ensinados por filosofias humanas, por pensamentos humanos, por pensamentos maquiavélicos, no sentido literal da palavra, porque o livro de cabeceira de alguns crentes não é a Bíblia, é o Príncipe, e as estratagemas e as estratégias são de políticos e de gente suja e de gente rebelde que perverteu a verdade. E o que deveríamos fazer é ouvir o Evangelho, que nosso coração é insensato, e ele vai obscurecer e vai nos levar à ruína. Versículo 22 diz, embora afirmem ser sábios, tornaram-se tolos. Já viram como é nos grandes canais, quando acontece um fato importante no Brasil, aí chamam os especialistas. Tem os especialistas. Na sua área de engenharia, vem sempre um especialista conhecido. Na área do direito, vem um especialista criminal para falar sobre aquele assunto. Um especialista na área de estética, né, Raquel? E sempre tem um especialista. Sabe qual é a ideia do texto? É que, embora esses especialistas se digam sábios e tragam uma certa arrogância e imponham por uma certa autoridade, porque tem todo um conhecimento científico, uma formação impecável, a universidade mais procurada do país, mais importante, muitos dessas pessoas, mesmo tendo conhecimento, um conhecimento técnico, um conhecimento da função e das coisas que está sendo dita, mas traz dentro de si uma filosofia materialista, ateia, e que está preocupado apenas misturar com a sua suposta autoridade para tentar nos levar ao equívoco, ao erro. Veja os sexólogos falando na TV. Veja um sexólogo falando na TV. Veja os artistas falando como lidam com a questão da sexualidade com os seus filhos. Você faria o que eles dizem para fazer? Você permitiria o que eles permitem na sua casa? Digo a vocês que vocês não deveriam. Digo a vocês que vocês deveriam ter um padrão
que deve ser a Escritura Sagrada. E eu estou falando de sexualidade, porque quando você lê o resto do texto, você vai ver que Paulo escancara. Paulo vai escancarar com essa questão da sexualidade, que para nós tem sido um tabu falar da sexualidade, mas que na próxima semana nós vamos falar sobre sexualidade. No domingo, no outro domingo, nesse vai ser o pastor Alain que vai pregar. No primeiro domingo do mês de dezembro. E por quê? Porque nós temos um texto que está preocupado em falar sobre isso. Não é só adolescente que precisa ouvir sobre sexualidade, não. Porque a sexualidade afeta todas as etapas da vida humana. E Paulo vai dizer o quê? Que essas pessoas estão vivendo de forma tola, arrotando serem sábios. Dizem-se especialistas, mas o que são tolos, insensatos. Paulo termina o texto, nos versículos 23 e 24, e eu termino também, dizendo: e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas à semelhança do homem mortal, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, a desejo do coração deles, para desonrarem os corpos deles entre si. Então, o que houve é que o ser humano, ao ouvir os seus desejos, as suas vontades e a agir de acordo com os seus pensamentos, não glorificaram a Deus, não lhe deram honra, optaram por fazer o que querem, e a ira de Deus vem sobre isso. Eu estou falando da ira de Deus. A ira de Deus vem sobre nós quando nós transformamos a verdade de Deus em erro. Quando nós transformamos o erro em verdade. A ira de Deus vem quando nós assimilamos o padrão do mundo. Quando nós vivemos de forma insensata. Quando nós somos tolos e deixamos que o nosso coração nos controle. O nosso coração é pecaminoso. O nosso coração, o texto de Provérbios vai dizer que o nosso coração é a coisa mais corrupta, mais corrompida que existe, porque nosso coração nos engana. E nós somos levados pelos desejos do nosso coração. Às vezes nós somos controlados pelos desejos do nosso coração e achamos que está certo. O que você mais escuta hoje é que se há amor, que mal tem? Que mal tem se há amor? E dizendo isso, as pessoas traem, as pessoas fazem todo tipo de absurdo nos vários aspectos da vida, porque elas querem simplesmente amar e ser amados. Amar e serem amados, mas é o amor às coisas e às pessoas e a objetos que nos fazem pecar. Não é o amor ao dinheiro que nos faz pecar. Não é o amor excessivo ao sexo que nos faz pecar. Não é o amor a coisas que não nos pertencem que nos faz pecar. Não é o amor à relação que não está no padrão de Deus, na relação de amor entre pessoas do mesmo sexo, que nós vemos o pecado se instalar. Não é isso o pecado, não é isso contrário à vontade de Deus, não é isso que a Escritura aponta, que nós devemos evitar a todo custo, porque também isso é pecado. Então o amor não pode ser a desculpa para ficarmos no pecado, porque isso vai atrair a ira de Deus. Porque Deus se ira. Repita comigo: Deus se ira. Repita comigo: Deus se ira. Deus se ira quando nós transformamos, repita comigo, a verdade dele em mentira. É isso, meus irmãos. Então eu termino dizendo que Deus entregou os homens a todo tipo de impureza. Entregou porque depois de o Espírito Santo falar e não ser ouvido, o Espírito Santo na vida dos crentes é apagado, entristecido, cerceado, porque a Bíblia diz que isso acontece. Então, não deixe chegar a esse ponto, porque quando chega a esse ponto, a ira de Deus se revela.
E a ira de Deus se revela contra as nações, e as nações perecem. Quando a ira de Deus se revela sobre as nações. E a ira de Deus se revela sobre indivíduos. Quando nós vamos ao extremo do pecado, a ponto de transformar a verdade em erro, e a ira de Deus também se revela. Então hoje eu termino a palavra dizendo que o que devemos fazer é cumprirmos e vivermos a palavra de Deus. A lei só é má e ruim para quem está fora dela. Porque para quem a recebe com o coração aberto, a lei de Deus é uma dádiva. Vocês me ouviram falar e vão me ouvir sempre falar, o Antigo Testamento, a lei de Deus não é ruim, não é má. A lei de Deus é uma dádiva. Porque a lei de Deus diz para eu não mentir. Porque se eu minto, as pessoas passam a não acreditar mais em mim. E isso é ruim. A lei de Deus diz que eu devo ser fiel. Porque se eu não for fiel, eu vou quebrar o pacto que eu tenho com aquele que eu prometi, com aquela que eu prometi ser fiel. Se eu ajo contra a lei de Deus e roubo, eu vou ter, além de consequências espirituais, eu vou ser preso. Em algum momento vai, mesmo aqui no Brasil, em algum momento vai. E se não pagar, e se nós acharmos que vamos fugir da justiça dos homens, eu quero dizer que, em última instância, a justiça de Deus e a ira de Deus, dessa ninguém escapará. Então a nossa palavra hoje termina dizendo: meu irmão, viva a lei de Deus. Viva de acordo com a lei de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Vamos ficar de pé, vamos falar com o Senhor e vamos orar.